Então, a gente tem um contato relativamente pequeno com a produção literária do México, né? A gente desconhece boa parte da produção mexicana. A gente ouve sempre falar os grandes nomes, né? Otávio Paz, Carlos Fuentes, né? Mas a verdade é que o México foi um país para o qual houve, além de uma cultura própria muito forte desde da cultura pré-colombina, né? Com os maias, astecas, todas as civilizações, né? Que viviam ali antes dos espanhóis chegarem. Mas também o período colonial mexicano foi muito forte e no século XX o México recebeu imigrações muito grandes da Espanha por conta do Franco e mesmo da Argentina por conta da ditadura. Então você tem uma efervescência cultural no México impressionante e a gente às vezes aqui no Brasil não conhece bem. Quando eu estive no México já há uns 15 anos atrás, eu comprei um monte de literatura mexicana e por indicação de um filósofo amigo mexicano que gostava muito do Eduardo Lizaldi, eu comprei algumas coisas e eu achei maravilhoso, achei muito bom e ninguém nunca ouviu falar. Então eu tomei a iniciativa de fazer a tradução, esse amigo mexicano me ajudou um pouco, né? Me pôs em contato com o próprio poeta, eu me encontrei algumas vezes, ele fez a revisão até da tradução e a ideia era essa, era começar a mostrar para o público brasileiro que a literatura, e em particular a poesia mexicana, era muito rica e muito boa. Na verdade é uma antologia, né? O livro, eu fiz uma seleção de textos, né? Pegando praticamente a obra madura dele, a obra inicial, o próprio poeta Eduardo Lizaldi esconde um pouco, não reedita nas coletâneas, etc. e tal. Mas a partir aí por volta de 1970, que vem a obra madura, ele é considerado um poeta tardio, que demorou um pouco para amadurecer. Ele tem aí diversos livros notáveis, e eu fiz uma seleção daqueles livros que são mais importantes e também daqueles que são menos assim, locais, né? Então ele tem um livro sobre a história da cidade do México, quer dizer, acho que não tem muito interesse para um primeiro contato para o público brasileiro, né? Então eu procurei aqueles poemas mais acessíveis ao público brasileiro, que falam de coisas um pouco mais genéricas, né? Como a relação amorosa, né? A questão do sexo, às vezes a política, né? Coisas que não tanto a política local mexicana, mas quando ele faz reflexões mais gerais sobre a política, por exemplo, sobre a moral, né? Ele tem um livro mais metafísico também, onde ele usa como referência o filósofo austríaco Wittgenstein. Então esses poemas desses livros, que são, acho que, mais interessantes para nós, foi o que eu busquei e traduzi. E eu acho que a poesia dele tem uma coisa que poucas têm, né? Eu acho que ele consegue ser ao mesmo tempo claro e profundo. Ao mesmo tempo ele consegue ser refinado e bastante simples. De forma que a gente lê os poemas dele e não fica com a impressão, mas o que ele quer dizer? Né? Ou então, às vezes, a parte estética é tão elaborada que o significado fica obscuro. Não, ele consegue, ao mesmo tempo, deixar de maneira muito racional, digamos assim, muito cristalina na forma para o leitor, sem deixar de perder um conteúdo bastante sofisticado, né? E esse tipo de combinação não é muito comum, né? Sobretudo entre poetas, né?